Mais uma vez aqui estamos para juntos celebrarmos ao Senhor. Que alegria poder estar na casa de Deus, né? Um privilégio. Como muitos aí fora, no mundo inteiro aí, né? Estão lutando também contra esse vírus, infelizmente. Mas nada impede de buscarmos a presença de Deus. Então te chamo, vamos juntos celebrarmos ao Senhor. Venha, vamos assim louvar e adorar a esse Deus que tudo merece, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então vem você que está aí no quarto, você que está aí disperso, vamos celebrar junto ao nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos assim louvarmos ao nosso Deus. Estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7:15. Estamos diante do trono, diante do trono. 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 Adorai aquele que é o Senhor. Estamos diante do trono, diante do trono. Estamos diante do trono, diante do trono. Adorai aquele que é o Senhor. Sua majestade cobre a terra, sua santidade envolve a igreja. Sua glória nos enche de poder, sua presença faz vencer todo aquele que é fiel. Ele é coroado e exaltado para sempre. Abre os 7 selos, ele é o leão valente, ancião de dias com as honras celestiais. Ele é quem passeia por entre os castiçais. Abre o véu do templo e resplandece a sua glória. A maior beleza já surgida na história. Estamos diante do trono. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante dos seus rostos, e adoraram a Deus. Apocalipse 7:11. Estamos diante do trono, diante do trono. Estamos diante do trono, diante do trono. Adorai aquele que é o Senhor. Sua majestade cobre a terra, sua santidade envolve a
Graça e paz, amados irmãos. Neste mês que está findando hoje, 30 de maio, amanhã 31, para nós o mês de maio, com as programações, finda hoje. E nós ainda trabalharemos em relação à família durante todo esse dia. Estou falando aqui neste horário pela manhã, mas se você nos assistir mais tarde, saiba que tudo está postado no canal do YouTube da Igreja Batista Pérola dos Mares. Então, nosso foco, a nossa meta para esse mês foi baseado no tema Família Projeto de Deus. E o texto que a gente separou, que é um texto muito significativo, é o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Quer ter uma casa feliz? Quer ter uma família abençoada? Edifica sua casa sobre o fundamento da palavra de Deus, que tem ensinamento para os pais, para os filhos, para os relacionamentos dos familiares próximos, e assim a gente pode dizer com alegria: a minha família é uma família abençoada. E nós vamos ouvir uma música, e neste momento que ouviremos essa música, Casa de Bênção, ore por sua família, entrega a sua família ao Senhor, cante com esse grupo musical, que a sua casa será uma casa de bênção. Desejo a todos bênção sobre as suas famílias, que a paz de Cristo reine no seu lar, que é essa paz que não importam as circunstâncias, que nos traz força para superarmos todos os obstáculos, e como temos obstáculos ultimamente. Vamos clamar ao Senhor, vamos suplicar a Deus pela família. A primeira instituição que foi colocada aqui na terra foi a família. Deus abençoe cada família. Que só exaltam a
mais um culto de celebração a Deus. E hoje um culto especial, né? Nós temos o privilégio de participar da ceia do Senhor. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Que maravilha, né? E ele deixou esse símbolo para que nós pudéssemos participar com ele e lembrarmos do sacrifício que ele fez na cruz por nós. E eu gostaria de convidar o nosso pastor, ele vai dar assim, início a esse momento. Eu vou orar por ele. Por favor, pastor. E com certeza você se preparou em casa, né? Você que não pode estar aqui, mas se preparou em casa para assim participarmos desse momento. Vamos orar. Aqui está, Senhor, o teu servo. É muito bom, Senhor, ter entre nós o nosso líder que o Senhor instituiu para cuidar de nós aqui na terra. Que o Senhor continue usando e abençoando, Senhor. Que o Senhor Espírito Santo dê sabedoria todos os dias a Ele, para conduzirmos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio também de poder participar da Tua ceia, Pai. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. Glórias a Ti, Pai. Muito obrigado por esse momento e que possamos lembrar desse sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A razão porque estamos aqui é Ele. Nós estamos preparados, eu nos preparando para cultuar o Senhor através do que fizermos aqui nesta manhã, tanto na celebração desse memorial, como também de tantas outras partes que compõem essa celebração. E que Deus possa nos abençoar. Se você em casa talvez não teve tempo ainda de preparar os elementos da ceia, tem tempo ainda, nós temos uma palavra introdutória. Enquanto isso, você pode ainda ver o número de pessoas que tem na sua casa e preparar para um momento próprio, também participar desse momento tão interessante para nós enquanto igreja. A Igreja de Cristo, que continua neste mundo até quando Cristo voltar. Eu queria então trazer primeiramente uma palavra muito breve aqui sobre o que significa lembrar de Jesus na ceia do Senhor. O que significa lembrar de Jesus na ceia memorial. Jesus veio ao mundo e ele disse, lá pelas tantas, eu e o Pai somos um. Ele veio e tornou-se semelhante a nós, igual a nós, em alguns aspectos, mas nunca deixou de ser Deus. Então ele disse, eu e o Pai somos um. E Deus disse, eu sou santo. E disse também, é importante que vocês sejam santos como eu sou santo. Ele diz isso lá na história relacionada com o Êxodo, e que Pedro, na sua carta, depois repete, citando o que Deus dissera lá no passado. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. A música que vem agora é que vai expressar isso um pouco mais, e que Deus é santo, que é justo e que é digno. Ouçamos. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor.
Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Justo, justo, justo é o Senhor. Justo é o Senhor, Deus poderoso. Justo, justo, justo é o Senhor. Justo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Justo, justo, justo é o Senhor. Digno, digno, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso. Digno, digno, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Digno, digno, digno é o Senhor. Glória a Deus. Então eu quero traçar aqui alguns pensamentos a respeito do que significa lembrar de Jesus quando nós participamos da ceia memorial. Fazer isto em memória de mim é que geralmente é dito no momento próprio, mas eu quero extrair aqui da carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 11, onde no versículo 22, aliás 23, 24 e 25, nós lemos assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isto em memória de mim. Essa é a instrução básica da celebração da ceia que Jesus deixou naquela quinta-feira à noite, na instituição da ceia. Então, fazei isto em memória de mim. O que significa, na verdade, isto? Essas palavras que são repetidas, elas não podem vir a ser uma simples repetição automática naquele momento. Então, Paulo também, no caso, esse fato está registrado nos evangelhos, na instituição da ceia, e Paulo, então, nessa carta aos Coríntios, ele também faz essa menção. Jesus diz que lembremos-nos dele. Ao tomarmos o elemento pão, representando o seu corpo, naquele momento, contritos, enquanto estamos mastigando aquela pequena parte de um pão, estamos lembrando do que foi feito com o corpo de Cristo, dilacerado, cortado, chicoteado, que fora antes de ser levado àquela cruz e depois pendurado naquela cruz, naquele madeiro,
E havia um ditado no Antigo Testamento: todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Então Jesus está ali entre os que fossem malditos, os piores criminosos que eram crucificados. E ele está ali naquela situação. Então, para lembrarmos desse fato, que Jesus tomou aquele lugar nosso lá naquela cruz. E quando tomamos o cálice, nós usamos suco de uva, representando aqui o sangue de Jesus, mas se tomássemos vinho, por exemplo, sentiríamos o gosto amargo do vinho. Representando o seu sangue, que de uma forma amarga derramado foi naquela cruz. Esse simbolismo também, portanto, estaria presente aí. Agora, o que é mais do que recordar? O que é mais do que lembrar? Afinal, o que significa isso? Será que é simplesmente não deixar que alguns pensamentos escapem da nossa cabeça? Ou será que devemos refletir acerca dos sofrimentos de Jesus até que sintamos verdadeiramente agradecidos e, quem sabe, aterrorizados, perguntando a nós mesmos o que seria de nós se Cristo não tivesse vindo? Para muitos cristãos, recordar é uma atividade mental ambígua. Entretanto, na Bíblia é o chamado para recordar, especialmente quando vinculado a um símbolo da aliança, a uma cerimônia, desse momento vibrante, poderoso, participativo, em que realinhamos as nossas vidas segundo aquilo que está sendo lembrado. Afinal, o que lembramos ao celebrarmos a ceia? Em seu esboço sobre teologia, o apóstolo Paulo então diz, e Hermann Ridderbus traça uma ideia a respeito disso quando ele diz: recordar não significa apenas trazer subjetivamente alguma coisa à memória, mas manifestar ativamente e continuamente a atual importância da morte de Cristo. É algo que ficou na história lá há 2000 anos? Ou algo presente em nossa vida no dia a dia? Michael Harton também esclarece a nossa compreensão do recordar, quando ele diz, através do texto ou do contexto judaico: em nossa herança intelectual ocidental, que é baseada no pensamento grego, lembrar significa trazer à mente alguma coisa que deixou de ser realidade para o momento presente. Nada poderia, diz Horton, nada poderia estar mais longe da concepção judaica. Por exemplo, na literatura judaica, lembrar significa participar aqui e agora. É como se estivesse acontecendo. De certos acontecimentos marcantes do passado, mas também do futuro. Isso nos envolve no presente. Então trago aqui 2 breves exemplos que o Antigo Testamento lembra, trazendo de forma ativa para o presente as realidades do passado. Primeiro, após o dilúvio, diz Deus a Noé que o arco-íris é o sinal da aliança, de que ele não cobrirá toda a terra em juízo com água novamente. Todas as vezes que o sinal do arco-íris aparece nas nuvens, o pacto é lembrado. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra, disse Deus a Noé. Este é um sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Gênesis capítulo 9, 16 e 17. O sinal da aliança do arco-íris nos assegura as promessas de Deus que ainda se aplicam. O que Deus prometeu se cumpre. Outro exemplo, a imagem preeminente da redenção do Antigo Testamento é o êxodo de Israel deixando o Egito. A imagem essa imortalizada na refeição da Páscoa. Todos os anos,
os israelitas voltariam a participar dessa refeição para lembrarem de quem eles eram e a quem eles pertenciam. E o que acontecera da saída milagrosa da escravidão do Egito. O Êxodo não era uma história do passado que deveria ser aprendida como se fosse acontecimento qualquer. Mas eles participariam dessa refeição que traria à sua memória para o presente o que acontecera com eles naquela situação. Participariam da refeição da Páscoa porque eles eram participantes da realidade da redenção como israelitas. Seguidores ou o resultado daquele povo que saiu. E diz lá em Êxodo 12, versículo 14: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festas ao Senhor. Por festas ao Senhor nas vossas gerações. Não só durante algum tempo, não só até chegar ao Monte Sinai, não só enquanto essa geração durar, mas daqui para frente, sempre, nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. O puritano John Flavel faz uma distinção entre dois tipos de recordação. O primeiro é uma memória especulativa e transitória. O segundo é uma recordação afetuosa e permanente. Ele diz: a lembrança especulativa é apenas lembrar-se da história dessa pessoa ou de seus sofrimentos, que Cristo foi uma vez condenado à morte na carne. Uma lembrança afetuosa é quando nós assim lembramos de Cristo, da sua morte, de maneira que sentimos as fortes impressões dessa morte em nossos corações. Em outras palavras, uma é lembrar o fato, dizem que Jesus veio aqui, nasceu, cresceu, foi mestre em Israel, dirigiu durante algum tempo os seus discípulos, foi crucificado, morreu e tal. Essa é uma história que é contada por aí. Outra é sentirmos o que Cristo fez por nós. E quando ele institui a ceia, ele diz: eu quero que vocês sintam, toda vez que fizerem isso, o que foi feito por vós na cruz. Quando a ceia do Senhor é servida, os cristãos experimentam uma lembrança afetuosa, porque o Evangelho é recordado e reaplicado na sua vida. Nós lembramos que a graça que foi adquirida através da morte de Cristo é a mesma graça que nós precisamos para nos achegarmos à sua mesa e participar desse memorial. É portanto, um exemplo, um exercício que nós precisamos ter para que não caiamos na rotina de que participar da ceia é apenas um gesto. E nem no outro extremo, esperando que a ceia confira graça, que também não existe. Mas o memorial deve ser uma realidade. E uma das coisas que nos incentivam é o atual resgate da compreensão de como o Evangelho se aplica no cotidiano. Os cristãos de hoje ouvem regularmente que o Evangelho se crê uma vez para a salvação, mas que ele deve ser reaplicado diariamente. O Evangelho não é algo que se faz uma vez por todas. Claro que a salvação uma vez por todas, sim, mas viver o Evangelho não é porque um dia eu tomei uma decisão, então está tudo resolvido. Eu tenho que viver diariamente o que o Evangelho diz. Então essa crescente consciência do significado de que pregamos o Evangelho para nós mesmos diariamente, ou que aplicamos esse Evangelho à nossa vida, pode nos dar algumas dicas sobre a forma como devemos olhar para Cristo e nos leva a pensar e a novamente receber a sua graça enquanto participamos dos elementos da ceia. De uma forma muito especial, nesse sentido, precisa ser um momento de contrição e não apenas um ritual. Cada vez que participamos da ceia memorial, o Evangelho é proclamado a nós novamente.
acreditamos nele, o abraçamos de novo, o reabraçamos. E por isso Paulo diz aos Coríntios, na continuação do texto que eu comecei a ler, dos versículos 22, 23, 24 e 25, lá no mais adiante ele vai dizer que possamos fazer isso sempre lembrando de Cristo, anunciando a sua morte até que ele venha. Participando da mesa do Senhor, nós estamos anunciando a morte de Cristo até que ele de fato chegue para buscar a sua igreja. Esse momento está para chegar. Nós lembramos, nossa lembrança é essa, e a nossa esperança é que toda vez que nós chegarmos para participar da mesa do Senhor, nós possamos fazê-lo acreditando que essa não é uma cerimônia religiosa maçante, mas uma experiência espiritual que o Evangelho nos deixa. Estamos vivendo o Evangelho outra vez, reassumindo nosso compromisso de sermos fiéis a Ele. Fazei isso todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice. Que Deus nos abençoe. E nós vamos, na sequência, participar. Nós, alguns aqui presentes nesse momento, outros vão participar nas suas casas da mesa do Senhor. E vamos seguir o que o Senhor, instituindo a ceia, nos deixou. Tomando o pão, tomando o cálice, e ao tomar cada um dos elementos, ele diz a palavra de Deus que deu graças ao Senhor. Deu graças a Deus antes de partir o pão e antes de tomar o cálice, para que então assim façamos. E diz: fazer isso dessa maneira, fazer isso todas as vezes que eu beberdes. E nós vamos seguir o Senhor Jesus, dando graças a Deus por esse momento. Quero chamar aqui o irmão Elias, que nos agradeça a Deus pelo primeiro momento, que seria o elemento pão que nós vamos tomar, e na sequência vamos a Deus em oração com o irmão Elias. Graça e paz. Senhor Deus, eterno e amado Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Pai, por nos dar esse privilégio de participar, Senhor, desse grande memorial instituído pelo Senhor Jesus Cristo, ao lembrar de tudo o que Ele fez para nossas vidas. E hoje, ó Pai, desfrutamos de Ti através dele. Desfrutamos, Senhor, da Tua graça. E nesse momento, Senhor, queremos sim levar à memória aquilo que Ele fez. Aquilo que Ele fez, Senhor, por cada um de nós, nos dando uma nova aliança contigo, ó Deus. Porque se não fosse através dele, ó Pai, nós estaríamos ainda em trevas, estaríamos perdidos. E através da Tua graça, através do Senhor Jesus Cristo, hoje temos salvação através dele. Hoje nos tornamos filho Teu, ó Deus. E assim eu Te agradeço por este momento. Que esse momento possa vir a cada dia, Senhor, estar nos nossos corações e relembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz. Porque naquela cruz não era ele para estar lá. Era cada um de nós. Porque Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas angústias. E temos hoje, ó Pai, gratidão por tudo o que Ele fez nas nossas vidas. Hoje, nesse momento, obrigado, ó Deus, por este momento tão maravilhoso, que a gente possa lembrar de tudo o que Ele fez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tendo orado, Jesus tomou o pão, partiu e deu e disse: cada um vem agora aqui tomar o primeiro elemento, pão e cálice, pode já levar junto, e daqui a pouco então nós vamos participar desse primeiro momento, que é o pão que representa o corpo de Cristo. Enquanto isso, você pode também em casa fazer esse preparativo final, e em seguida nós estaremos então dando sequência.
Então o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: comei dele todos. Isto representa o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes, se o comerdes, em memória de mim. Assim comamos do pão. Em seguida tomou o cálice, e a palavra de Deus diz: semelhantemente tomou o cálice. Entendemos que semelhantemente significa que também deu graças antes de repartir o cálice entre aqueles que ali estavam. Eu quero convidar a irmã Nádia que venha dar graças a Deus nesse momento, lembrando que esse cálice derramado é o sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário, que será naturalmente a nossa lembrança nesse momento. Vamos orar com a irmã Nádia. Amém. Oremos. Santo Deus, soberano Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Só tu és digno, só tu, ó Pai, és assim soberano sobre todas as coisas, Senhor. Por isso louvamos o teu nome e te engrandecemos. Ó Senhor, agradecemos a ti, ó Pai, por ter vindo, ó Deus, a este mundo em forma de homem, Senhor, para que pudesse trazer-nos vida, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo sacrifício, ó Deus, que foi pago ali naquela cruz, para que pudéssemos ser salvos, ó Pai, para que pudéssemos ter comunhão novamente contigo, Senhor. Porque antes éramos, ó Deus, pobres pecadores. Ó Deus, sem ti, ó Pai, andávamos vagando por este mundo, Senhor. Mas assim, ó Deus, tu tiveste misericórdia, ó Pai, e olhaste para a tua criação com olhos de amor. E assim, ó Deus, vieste a este mundo, ó Pai, para nos trazer a salvação, através do teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, somos muito, muito gratos a ti, ó Deus, por esta graça, ó Pai, que nos alcançou. Por esta graça, ó Deus, que inunda os nossos corações, que invade, ó Deus, as nossas vidas, Senhor, e transborda, ó Pai. E assim também, ó Deus, podemos alcançar novas vidas para ti. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por todas as coisas, ó Pai. Principalmente, ó Deus, por este momento, ó Pai, em que podemos aqui, ó Deus, em comunhão, celebrar, ó Pai, e lembrar daquele sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Muito obrigada por tudo, no doce nome de Jesus. Amém. 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 Tomando o cálice, deu graças e disse: bebei dele todos. Esse cálice representa o meu sangue que é derramado por vocês. Façam isso todas as vezes que o beberdes, lembrando do que eu estou fazendo, em memória de mim, diz Jesus. Assim, tomamos o cálice. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque enviaste Jesus ao mundo. Obrigado, Jesus, por teres tomado o nosso lugar naquela cruz. A nossa morte não resolveria a nossa situação de perdão diante do Senhor, de perdão dos nossos pecados, mas o teu derramamento de sangue, a tua morte na cruz, inocente, foi suficiente para resgatar-nos e nos reconciliarmos com Deus. Obrigado, Deus. E obrigado por esse momento que estamos vivendo, lembrando desse fato. E novamente nos decidindo a sermos seguidores fiéis a Ti. Nós reconhecemos que o preço pago foi muito alto. Preço que nós não conseguiríamos pagar. Obrigado, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos. E continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém.
seu sangue, lutando o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas se livrem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Redimidos por seu sangue, lutando o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas gritem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas se gritem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos Louvado seja o Senhor. Pude ver duas novidades nesse grupo, né? Um elemento... Sim, tinha um elemento que eu nunca tinha estado e tinha uma moça loira também que não... Nas outras vezes não tinha estado. Foi maravilha. Alto preço que foi pago. E quando nós participamos do momento que tivemos ainda há pouco, tem que ser lembrado isso. Não podemos correr o risco de deixar a ceia memorial ser apenas alguma coisa assim que a gente faz porque toda a igreja deve fazer. Aí entrou já na questão do automático, né? E não pode ser isso. Bom, nós estamos terminando o mês de maio, o último domingo, e o mês de maio foi assim, foi até benéfico para nós, porque são 5 domingos, né? Nem todo mês tem 5 domingos, né? Maio foi uma exceção. Tivemos então, portanto, um domingo a mais, além do que normalmente os meses têm 4 domingos, alguns meses têm 5, e maio foi um desses nesse ano. Então, o que fazer
nesse domingo nós temos tratado de outro assunto que eu concluí domingo passado, referente a esse mês. Já no próximo domingo vem outra ênfase, né, e tal, mas queria aproveitar o 5º domingo de maio de trazer um pouco mais voltado para a família. Mas o que dizer nesse tempo de pandemia que nós vivemos? Nesse tempo onde são coisas difíceis, porque nós ainda nos acostumamos, depois de 1 ano e pouco, nessa prisão que nós estamos vivendo, né? De certa forma. São tempos difíceis, estamos atravessando um momento incerto, onde precisamos evitar a rua na medida do possível, e quando não é possível, então evitar um contato muito próximo com outras pessoas, para de alguma forma nós também contribuirmos no controle da pandemia. Somos, portanto, também parte nesse sentido. Não é possível todos ficarem o tempo todo em casa. Há necessidade de sair. Isso é lógico que isso existe. Então, quando isso acontece, devemos fazê-lo com cuidado. E como família cristã, nós somos também chamados a ser exemplo nesse sentido. Nós ainda não sabemos quanto tempo isso vai durar. Como nós não lembramos o que aconteceu há 100 anos, nós vivemos uma questão nova. Eu recebi de alguém que postou uma foto outro dia, foto tirada em 1920, há um século, portanto, quando a gripe espanhola estava graçando vidas por aí. Uma família tirando foto, todos de máscara como nós usamos hoje em dia. Então, hoje nós temos isso como novidade, mas não é a primeira vez que isso acontece. Em outro momento isso já aconteceu, né? Nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas não podemos deixar que o medo ocupe as nossas mentes. E isso vale para as famílias, isso vale para a liderança das famílias. Nem o medo e nem o desprezo pela situação. Mas não tem nada a ver com isso, eu não quero nem saber. Nenhum nem outro, são dois extremos. Então é tempo de termos esperança e de acreditar que os dias melhores logo chegarão. Enquanto isso, nós vivemos essa situação. Enquanto isso, vamos nos empenhar em encontrar em nosso lar, na medida do possível, aquele cantinho que escolhemos como nosso, onde nós nos sentimos melhor, um conforto e uma segurança, ou aquela pessoa com quem pais temos intimidade, né? Isso para alguns é muito fácil, quando tem só os dois, né? Mas quando tem filhos e outras pessoas em casa, você não tem problema com isso, né, Larissa? Então, já sabe quem é a pessoa. Então, nós temos que identificar se uma família numerosa. Então, há aqueles com quem eu tenho mais facilidade de conversar, de estar junto, de trocar ideias. É uma forma de nós nos fortalecermos. Vamos comunicar com as pessoas, outras pessoas, através das mídias sociais, através do celular, através de tantas coisas que nós temos hoje em dia, essa possibilidade, quando no tempo passado só havia o chamado telefone fixo, que era muito mais difícil. Então temos essa facilidade hoje e podemos conversar com as pessoas dessa forma, lembrando constantemente que as admiramos, confortando-as e sendo confortados também do lado de cá, e também orientando para que as pessoas continuem também fazendo a mesma coisa, se protejam. Esperamos que logo, logo isso tenha passado. Essa é a nossa esperança. Que logo isso pertencerá ao passado e fará parte da história. A nossa história, nós vivemos essa história. Podemos contar para aqueles que vêm depois. Que façamos dos dias difíceis um aprendizado para a vida. Vida sobre nós mesmos, enquanto seres humanos. Talvez realinhando muita coisa que precisa ser revista e realinhada. Então, nós queremos trazer aqui algumas frases ditas por pessoas, algumas pessoas contemporâneas, mais ou menos contemporâneas, mas outras que viveram em outros tempos e que enfrentaram situações semelhantes e que podem servir para todos nós nos dias de hoje.
viveram épocas distantes, mas experimentaram situações de crise como nós estamos vivendo nesse já um ano e tanto. Então a ideia é trazer as palavras de conforto para nós, enquanto famílias, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto esse relacionamento, como pode ser mais fácil de ser vivido, de ser suportado e de ser levado adiante. Então, frases de motivação em tempos difíceis. Robert Schiller disse: deixe suas esperanças e não as suas dores moldarem o seu futuro. Deixe suas esperanças e não as suas dores moldarem o seu futuro. Leon Tolstói diz: a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Maya Angelou disse: você não pode controlar todos os eventos que acontecem com você, mas pode decidir não ser reduzido por eles. John Adams: paciência e perseverança têm o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os espetáculos sumirem. Eu acho que eu vou repetir. Paciência e perseverança têm o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os espetáculos sumirem, diz John Adams. Frases também de motivação e reflexão. Adélia Prado diz: uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. A cor que pintou a casa toda, de alaranjado brilhante. Por muito tempo, nós moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Giuseppe Mazzini disse: o segredo da força está na vontade. O segredo da força está na vontade. Lourdes Duarte, a perseverança e a força de vontade têm efeitos mágicos na superação das dificuldades da vida. Quem supera, vence. Como nós tratamos em casa, quando há muitas pessoas, ou várias pessoas, uma família mais numerosa? Como nós nos relacionamos então? Podem ter frases ditas de um para o outro, alguém lembrando os demais familiares, frases de bom dia com muita motivação para todos, né? Tipo assim: bom dia, que hoje seja um dia de amor e coragem. Bom dia a todos, que façamos hoje do nosso lar um local sagrado e cheio de luz. Bom dia, amigos. As coisas podem estar confusas lá fora, mas em lugar de temer, vamos nos encher de esperança e acreditar que tudo isso nos deixará mais fortes e mais unidos. Bom dia. O isolamento social é apenas físico. Ninguém precisa se isolar mentalmente nem virtualmente. Vamos nos manter unidos e entrar em contato com o nosso eu. Às vezes o nosso eu fica estranho. A gente nem se encontra mais. É preciso reencontrar o eu. Bom dia. Enquanto não melhora lá fora, vamos fazer o possível para melhorar nossa casa. E ainda, bom dia. É tempo de reflexão e união. Vamos exalar amor e ajudar a quem precisa. Mesmo em tempos difíceis, é possível colocar sorriso em outros rostos, através do nosso agir e proceder. Palavra de esperança. Franz Kafka disse: não é necessário sair de casa. Permaneça em sua mesa e ouça. Não apenas ouça, mas espere. Não apenas espere, mas fique sozinho em silêncio.
Então, o mundo se apresentará desmascarado. Em êxtase se dobrará sobre os seus pés. Lembra que Kafka era um nome muito conhecido lá em casa. Depois eu digo por quê. Carlos Drummond de Andrade diz assim: só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Wagner Xavier: supere os desafios, bata recordes. O céu é o limite dos guerreiros. Lute contra todas as suas limitações. É fantástico isso aqui. Quando nós deparamos com as nossas limitações, a gente se entrega, se abandona a si mesmo, né? Então, Xavier diz: supere os desafios, bata recordes. O céu é o limite dos guerreiros. Lute contra todas as suas limitações. Eu não consigo, eu não sei, eu não vou ser eficaz nisso. Quem sabe? Georges Bernanos: a mais elevada forma de esperança é o desespero superado. Entramos em desespero? É possível. Nós precisamos superá-lo. Então, a mais elevada forma de esperança é quando nós conseguimos superar o desespero. Martin Luther King: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Dê apenas o primeiro passo. Ou seja, para chegar no topo, precisa dar o primeiro passo. Nós não temos a habilidade de voar que nem os pássaros, que não precisam disso. Chega lá em cima porque voam. Nós não voamos. Nós temos que subir, degrau por degrau. Martin Luther King tinha essa ideia e deixa essa palavra para nós. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Agora, algumas coisas assim bem específicas para essa quarentena, né? A quarentena que muitas vezes nós passamos e precisamos passar por questões que estão aí postas e impostas algumas, né? Palavras de incentivo e motivação. Feche a porta. Mude o disco. Limpe a casa, sacuda a poeira, deixe de ser quem era e se transforme na pessoa que é. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira, deixe de ser quem era e se transforme em quem é. Fez-se Fernando Pessoa. Charles Chaplin diz: a persistência é o caminho do êxito. Ser persistente. Talvez lá na ponta nós encontremos o êxito. Leon Mendicon: não é o mais forte que sobrevive, mas o mais inteligente. Aliás, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Isso é fantástico, né? Quando nós estamos tão resistentes que não conseguimos nos adaptar a uma mudança, estamos derrotados já de saída, né? Já entramos em campo derrotados, né? Mahatma Gandhi diz: a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. E Sêneca diz assim: viver significa lutar. Viver significa lutar. A criança nasce já lutando, né? Lutando com aquela mudança que houve do ventre materno para a realidade, né? Luz fica muito forte, né? Ele não está acostumado com esse ar que circula, né?
Mensagens motivacionais curtas e também muito potentes, né? Diz assim John Dryden: faça do ânimo e coragem na adversidade servirem para conquistar o êxito, mais do que um exército. Às vezes um exército não pode nem alcançar tanto quanto uma pessoa que consiga vencer o ânimo e fazendo da coragem a sua aliada. Friedrich Nietzsche disse: o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Thomas Edison: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Quantas vezes nós desistimos depois de uma primeira derrota? Quantas e quantas vezes? Se insistirmos e formos persistentes, provavelmente nós vamos alcançar a vitória. Então, isso é o que ele diz: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Oliver Goldsmith: a nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim de levantarmos-nos sempre depois de cada queda. Franklin Roosevelt: a única coisa que devemos temer é o próprio medo. A única coisa que devemos temer é o próprio medo, diz Franklin Roosevelt. E extraído dos textos judaicos: a luz é especialmente apreciada após a escuridão. Então, se nós consideramos esse tempo de pandemia um tanto quanto uma escuridão, vamos ver a luz. Quem sabe ela já pode ser percebida lá no horizonte. Quem sabe? Frases também de esperança em Deus. O dramaturgo grego Ésquilo diz: quando um homem tem força de vontade, até os deuses, na crença dele, né, até os deuses dão ajuda. Eurípides Barçanufo diz: aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força do superior do bem, a força superior do bem. Aline Barros diz: quando você passar por momentos difíceis e se perguntar onde estará Deus, lembre-se que durante a prova o professor fica em silêncio. Quem é professor aí sabe disso, né? Que durante a prova o professor fica caladinho. Irma Jardim diz: acredite, nunca nos serão dados fardos que não possamos superar. Basta encontrarmos a força interior que somente Ele nos fornece. Algumas frases de positividade. Augusto Branco diz: encontra ânimo na dor e no desafio. Nessa vida são colocados à nossa frente somente os obstáculos que somos capazes de ultrapassar. E alguém anonimamente diz assim: vamos encarar esse tempo como intervalo de vida, uma oportunidade para pensar e repensar, que depois dessa sejamos todos nós seres mais evoluídos, mais fortes. A natureza continua a funcionar. O sol continua brilhando, os passarinhos continuam cantando e voando, os rios continuam correndo. O sol aquece, a lua brilha, tudo continua. Essa é uma oportunidade para nós reconectarmos com a natureza e apreciarmos tudo o que tem de belo ao nosso redor. Ou seja, por mais que seja difícil, nem tudo está perdido. Vamos aproveitar o que está à nossa disposição.
os dias difíceis sempre serviram para apreciarmos os bons e as coisas boas. E dessa vez não será diferente. Vamos tirar alguns minutos do silêncio da nossa vida, né? E olhar para os lados, e observar com atenção. E vamos encontrar muitos motivos para sorrir e para agradecer. E já chegando mais para o final, alguma coisa ainda sobre frases com muito amor. Cícero diz: não há nada que não se consiga com a força de vontade, a bondade e principalmente com o amor. E Charles Chaplin: penso que a fé é a extensão do espírito, é a chave que abre a porta do impossível. E finalizando, mensagem de motivação. Henry Ford diz: o fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo. O fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo, mas agora, dessa vez, de forma mais inteligente. Se nós fracassamos de alguma forma, temos que ter aprendido com o fracasso. E não vamos repetir da mesma forma. Então agora, começando de novo, de forma mais inteligente. Anna Freud, que é filha do famoso Sigmund Freud, diz assim: eu estava procurando fora de mim por força e confiança. Eu estava procurando por fora de mim por força e confiança, mas elas vêm de dentro. É lá dentro que elas estão o tempo todo. E concluindo com Augusto Cury, diz assim: a sabedoria de um homem não está em não errar, em não chorar, em não se angustiar e em não se fragilizar. Mas a sabedoria de um homem está em usar o seu sofrimento como alicerce para a sua maturidade. Que isso possa de alguma forma servir para nós, enquanto famílias, enquanto igreja, para nos fortalecermos e realmente encararmos a situação que é triste, que nós não gostaríamos de viver, mas que estamos aí enfrentando. Nós não somos isentos, e ninguém é. Essa questão aí não quem tem posses financeiras não é afetado, ou somente aquele que não tem é afetado. Não, todo mundo é. E não é porque somos crentes em Jesus que nós estamos isentos e livres disso. Mas precisamos saber reagir. Saber buscar realmente a nossa caminhada, sendo exemplo para o restante da sociedade, que talvez entre em desespero. Nós sabemos em quem nós confiamos. E sabemos que, haja o que houver, venha o que vier, nós continuamos firmes na fé no Senhor Jesus. Ele que morreu por nós, cujo exemplo nós seguimos hoje aqui celebrando a ceia memorial, seguindo o que ele nos deixou, nos determinou: façam isso em memória de mim. E se não fosse a vinda de Cristo ao mundo, aí sim nós estaríamos certamente apavorados neste mundo que vivemos, caótico do jeito que está, sem ver uma luz no fundo do túnel. Eu espero que tenha algumas luzes já se acendendo, mas tão difíceis ainda de ser visualizadas. Mas enquanto não houver uma luz clara, continuemos firmes nessa confiança, essa certeza de que Ele não nos abandona. E se daqui partirmos, estaremos com Ele na glória celestial, que é a nossa garantia. Que Deus nos proteja, nos guarde e nos faça famílias mais fortes e igreja mais forte. Amém e amém. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso
Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória ao Senhor, maravilhosa graça, amor que nunca falha. Amém? Esse momento é um momento de gratidão ao Senhor, mas como sempre eu tenho trazido uma história aqui, né? E hoje eu gostaria de trazer uma história que mostra exemplo de fé e fidelidade ao Senhor. É a história de Abraão. E eu gostaria que os irmãos lessem comigo Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Vamos ver aqui a fé de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, né? Mais um exemplo para nós. Por muito pouco, às vezes, nós deixamos de ser fiel a Deus. E esse exemplo de Abraão, esse momento de gratidão, é para que você lembre como tem sido a nossa fidelidade com o Senhor. Gênesis 22, 1 em diante. Diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova,
Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Aqui tem, acho que todos aqui, não, nem todos têm filhos. Mas, você já imaginou isso? Você que está em casa também? Eu tenho um filho hoje de 4 anos, em que amo muito, amo também os outros. Mas, você pegar o seu filho amado, né? E a história de Abraão, nós sabemos, foi uma luta muito grande. Seu único filho, depois de velho, teve esse filho. E com certeza Abraão amava muito, esperava muito esse filho. Mas Abraão, será que Abraão deu para trás? Não, Senhor, só tenho esse. Quanto tempo eu esperei por esse filho amado, e agora o Senhor me pede ele em sacrifício? Vamos continuar com essa história. O 3. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos seus empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneiro para o sacrifício? Imagine o coração do pai como estava agora. Pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Aí eu fico imaginando, né? Será que foi fácil pegar Isaque e amarrar e colocar no altar? Em seguida, pegou a faca para matá-lo, diz o 10. O 11 diz: mas nesse instante, lá o céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo... Aí eu paro aqui. Como tem sido a nossa vida com o Senhor? Eu sei que passamos por prova, talvez não igual a essa. Às vezes, uma prova tão pequena, e nós deixemos de ser fiéis ao Senhor. Essa reflexão, esse é um momento de gratidão e dízimo também. Como tem sido a minha vida com o Senhor? Como tem sido a minha fidelidade com o Senhor? A gente da Igreja Pérola não costuma falar em dinheiro, né? A gente fala assim que a igreja precisa disso. Mas também é necessário, irmãos, sermos fiéis ao nosso Deus. Às vezes, a gente não prega a prosperidade como muitos pregam aí, né? Aquela coisa, você dá e irá receber. Não é barganha com o Senhor, mas é fidelidade com Deus, de coração, com alegria, como eu falei semana passada. Aqui no decorrer da história, Deus proveu um cordeiro e Deus foi fiel com Abraão. Deus queria provar a fé de Abraão. E quantas vezes nós somos provados e fraquejamos, irmãos? Isso eu falo até comigo mesmo às vezes. Nós somos carne, somos falhos. Não é desculpa, de maneira nenhuma. Não podemos procurar desculpa para dizer: Senhor, foi isso ou foi aquilo. Mas seja fiel. Lembre essa história de Abraão. A fidelidade de Abraão com seu único filho. Que possamos ser fiéis ao Senhor. Você também que me ouve do outro lado, seja fiel a Deus. Não só no dízimo e na oferta, mas com sua vida também. Somos mordomos do Senhor. O que temos feito com as coisas que Deus tem colocado para nós. Que nós possamos refletir sobre isso. Eu quero convidar você nesse momento a orar. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Convido você também em casa. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus nesse momento.
Eu gosto muito de dar um momento para você e Deus. Eu gosto disso. Porque às vezes nós queremos desabafar com o Senhor. E às vezes levamos, a correria é tão grande que às vezes não temos esse tempo para Deus. É triste isso. Deus ele tem guardado o tempo dele, o tempo todo que nós chamarmos, ele está ali. E quantas vezes a correria é tão grande, a gente corre tanto, e aquele tempinho para o nosso sonho é tão pequenininho, né? Possamos ser fiel ao Senhor também no tempo. Então vou dar um tempo para que você ore, e assim irei finalizar orando também. Reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Tu és grandioso, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és um Deus provedor, sustentador. Tu és um Deus que pode todas as coisas, Senhor. Tu és soberano sobre tudo, Senhor. E aqui nesta manhã, nesse momento de gratidão, aqui trouxemos a experiência do Teu servo, o pai da fé, Abraão. E vimos aqui o quanto ele foi fiel a Ti, Senhor. Senhor, por muitas vezes, por muito pouco, bem pouquinho, nós somos infiéis ao Senhor. Senhor, nesta manhã eu quero Te pedir, Senhor, que nos ajude, Pai. Nos ajuda, Senhor, na nossa pequenez, Senhor. Porque às vezes somos mesquinhos, Senhor, para contigo. Nos ajuda, Senhor, porque por nós mesmos não somos nada. Por isso rogamos a Ti, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Nas nossas infidelidades com o Senhor. Eu sei que é necessário que nós demos o passo de fazer a coisa certa. Eu sei que o Senhor não invade o coração de ninguém, mas Te peço, Senhor, por misericórdia, nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, Senhor, na nossa infidelidade contigo, Pai. E nós, meu Pai, Te agradecemos, Senhor, por esse exemplo de Abraão, e que possamos pôr em prática isso, Senhor. Que possamos, meu Pai, ser fiel ao Senhor, meu Pai. Que possamos crer que mesmo no momento de luta, o Senhor está do nosso lado, Pai. Assim como Abraão, naquele momento, eu creio com muita dor no coração, mas sendo fiel ao Senhor, ele ia dar o seu filho em sacrifício, e o Senhor proveu um cordeiro. E nós cremos, Senhor, que no momento difícil da nossa vida, o Senhor ia prover, meu Pai, a coragem, assim como vimos várias palavras aqui, iremos pôr em prática isso. É no momento de fraqueza, quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Que possamos crer nisso, meu Pai, porque é assim que o Senhor age na nossa vida, quando colocamos o Senhor no centro de tudo, quando deixamos tudo em Tuas mãos, Senhor, o Senhor age da melhor maneira possível. Às vezes não entendemos, mas nós temos que crer, porque no final tudo dará certo, Senhor. Eu quero orar para essas pessoas também que estão, primeiro também pelos nossos irmãos que estão aqui na nossa igreja, aqui presente, e também, Senhor, por aqueles que estão, meu Pai, nos ouvindo pelas redes sociais, Senhor, quero orar pelos nossos irmãos também, aqueles também que não tiveram encontro ainda contigo, Pai, que eles possam entender isso, Pai, não há mais para onde ir, não há mais caminho, Pai, o caminho é o Senhor, que eles possam entender isso, você jovem, você até que já tem uma certa idade, que me ouve nesse momento, deixa Deus entrar no teu coração, deixa Ele trabalhar na tua vida. Como tem sido difícil esses dias para você, né? Tem sido fácil, não. Mas olhe, meu irmão, meu querido, Deus, Ele quer trabalhar na tua vida. Mas é necessário que você deixe que Ele entre, deixe que Deus trabalhe na tua vida. Ele pede pacientemente, carinhosamente, deixa eu entrar no teu coração. Ele te dá dois caminhos, existem dois caminhos, a vida e a morte, mas Ele te aconselha ao filho, vá pelo caminho da vida. Eu te amo e eu quero estar contigo. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você possa ter esse encontro verdadeiro com Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Aqui chegamos mais uma semana, né? E até aqui nos ajudou o Senhor.
E por isso nós estamos aqui para agradecer, né? Nós estamos alegres. E durante a semana, as nossas atividades são conectadas com a palavra todas as manhãs, anoitecendo com a palavra segunda, terça, quarta e sexta-feira, tá? Às 19h30 pelo Google Meet. E nós temos o estudo bíblico e oração às quintas-feiras pelo YouTube às 19h30, tá? É ao vivo. EBD, domingo, às 15 horas, adolescentes. E aos sábados, nós temos o nosso bazar funcionando das 8 às 16. E no domingo à noite, às 18h30, nós temos a replicação da nossa celebração. E por ocorrer, né, às 9, é presencial e online também. A EBD de maio, ela encerra com a aula dada pelo pastor Osíris Marques com o tema Celebrando a Vida. Então, hoje, às 16 horas, nós temos essa belíssima aula. Não perca. E você que está assistindo à noite, nós temos salvo aqui no nosso canal já essa aula, tá? Então, não perca. Mês de junho, estudo do livro de Apocalipse com o pastor Luiz Saião. Então, não perca também. Para você que está com dúvida sobre o livro de Apocalipse, nós estamos estudando no Anoitecendo com a Palavra. Apocalipse, então, ele vai discorrer a respeito, esse mês de junho. Venham estar conosco e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. E agora, nossa irmã Cristirene, a ministra de Ação Social. Olá, irmãos da Igreja Batista Pérola dos Mares. Olá, você que estão nos assistindo, né, que gosta de ouvir a palavra do Senhor através, né, do Ministério Igreja Batista Pérola dos Mares. Eu quero lançar uma campanha para vocês, irmãos e amigos. A campanha de 1 mais 1. Eu dou 1 quilo de alimento e eu vou convidar um amigo íntimo, um amigo que eu sei que gosta de trabalhar, um amigo que gosta de ajudar, gosta de compartilhar. Convidar esse amigo a doar também 1 quilo de alimento. E esse amigo também vai convidar um outro amigo. Então, vamos participar dessa campanha 1 mais 1. Estamos chegando ao fim, né, da nossa programação, nosso culto, nossa celebração. Aí a Edvan disse, mal começou, já acabou, né? É engraçado quando ele fala isso. E que Deus possa ter falado do teu coração. Que essa semana que se inicia, né, hoje, que possa ser uma semana de luta, mas também uma semana de muita gratidão, de muita fé, né, que possamos crer que Deus está no controle de tudo. Quantas palavras ouvimos hoje, né? Quantas frases de incentivo, de luta. É interessante que, às vezes, em meio à luta, é que nós vamos recomeçar, né? Meio fracasso, às vezes, é que nos incentiva a começar de novo de maneira melhor. É isso? Então, que possamos pôr em prática o que ouvimos aqui hoje. Então, nesse momento, o pastor vai orar, finalizando, e que você possa, mais uma vez, ouvir a voz do Senhor através do nosso pastor em oração. Vamos concluir a nossa celebração e você naturalmente vai poder, você que nos ouve e acompanha pela rede social, poder compartilhar com sua rede particular, com seus amigos, seus colegas. Na medida que você desejar fazer isso, vai ser muito bom para nós todos, para a honra e glória do nome do Senhor e certamente para aquela pessoa também, estimulando a que se inscreva no canal, participando assim das nossas programações no nosso dia a dia, né? Que nós temos, no caso, todos os dias a programação, né? De alguma forma, tanto conectados com a palavra, como quintas-feiras à noite ao vivo e domingo às 9 horas pela manhã ao vivo e replicado à noite às 18h30. Portanto, a gente está aí com várias oportunidades para tanto. Que o nome do Senhor seja engrandecido e que esse mês de maio tenha de alguma forma servido para o fortalecimento das famílias. Mês este nós destacamos as famílias, louvamos a Deus pelo nosso ministério de casais e famílias que nós temos aqui na igreja,
Luciana e Zé na liderança principal, mas também acompanhando essa liderança, Rogério e Gorete, e também Gel e Fernanda, que foram, esse mês de maio, também enriquecidos com a chegada de Jefferson. Deus possa abençoar esse nobre casal, essa nova família, onde Jennifer recebeu essa incumbência agora de cuidar do seu irmãozinho, né? Isso é importante também registrar. Foi uma experiência de vida para ela, como tem sido para Bebel com Davi, né? Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe. Vamos concluir, portanto, orando mais uma vez diante do Senhor. Senhor nosso Deus, recebe a nossa gratidão. A gratidão porque tu enviaste Jesus ao mundo. A gratidão a ti, Jesus, porque tu vieste ao mundo e amaste este mundo de tal maneira que deste tua vida em nosso lugar. Ó Deus, nada seríamos sem isso. Mas agora nós somos tudo, porque ainda que percamos tudo que tem aqui, nós estaremos ganhando tudo na glória celestial. Ó Deus, obrigado por isso. Despede-nos dessa celebração, ó Deus. Conduz os nossos passos, os nossos afazeres, as nossas atividades, o que tivermos enquanto somos igreja a realizar ainda nesse dia e nos próximos dias, que tu nos prepares para tanto. E prepares também que aqueles que nos ouvirão, que estarão acompanhando nossos trabalhos, nossas celebrações, nossos estudos, para que sejam também pessoas que estão sendo edificadas e estarão sob os teus cuidados. Nós somos agradecidos por tudo, assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ele chama